Cada pessoa é capaz de enxergar a vida de diferentes formas. É quase que como se cada um tivesse um óculos personalizado sobre os olhos que permite interpretar o mundo de certa maneira. Mas você já parou para pensar que esse óculos pode estar te fazendo enxergar a realidade de uma forma distorcida, como se suas lentes estivessem sujas? Na psicologia, chamamos essas lentes de crenças centrais. Basicamente, um conjunto de regras que você desenvolveu sem perceber durante sua vida e que hoje moldam sua percepção e seus comportamentos. Uma das crenças mais comuns é a de incapacidade. Aquele indivíduo que se sente incompetente, fracassado e até fraco, mesmo quando a realidade aponta para as diversas conquistas e realizações dessa pessoa. Isso ocorre pois essas lentes confundem a visão do próprio valor das coisas. Pode acontecer com qualquer pessoa. O empresário bem-sucedido, por exemplo, pode achar que seu sucesso não basta, que ele precisa fazer mais, que precisa ser excelente em tudo. Você mesmo pode se identificar com outros pensamentos semelhantes, como: ninguém gosta de mim, eu não sou bom o suficiente, ninguém me ama de verdade, eu jamais vou aprender isso, eu sou um fracassado, eu não sou querido. Mas de onde vêm essas crenças? E como elas conseguem exercer tanto poder sobre nosso pensamento? E principalmente, distorcer nossa percepção da própria realidade? Durante nossa vida, vamos ter que lidar com diversos acontecimentos, passar por várias experiências, positivas e negativas. Essas experiências, na maioria das vezes, são deixadas de lado com o tempo. Elas vão para um lugar abaixo da nossa camada de percepção racional, gerando uma falsa sensação de que foram esquecidas ou até mesmo apagadas. O problema é que elas não foram. Tudo o que acontece durante sua vida, principalmente na infância, é guardado em formato de memórias. É como se no seu cérebro houvesse uma grande gaveta, por onde vão todas as suas experiências. Algumas você tem maior facilidade em lembrar do que outras, normalmente as mais marcantes. A junção de todos esses eventos guardados formam as suas crenças. Vejamos um exemplo de como pode ser a formação da crença de desamor em uma pessoa. Basicamente, quando ela acredita ser indesejada, indigna de ser amada e até rejeitada. Imagine que você nunca se relacionou com ninguém de forma mais séria. Mas um dia você conhece uma pessoa, alguém que realmente parece valer a pena o investimento. Você então começa a se relacionar com ela e sentir pela primeira vez o sentimento chamado de amor. Você ama e se sente amado, confia inteiramente na pessoa e ainda planeja diversas coisas para o futuro com ela. O problema é que um dia você descobre que sua pessoa amada estava te traindo. Entre os diversos sentimentos de tristeza e angústia, você passa a desenvolver uma desconfiança com relação aos outros. A ideia de que você não tem valor e que ninguém é capaz de chamar de verdade. É exatamente nesse momento que uma crença é construída na cabeça de um indivíduo. Nesse exemplo ficou claro quando esse sentimento surgiu, mas nem sempre é assim. Às vezes você pode estar suando frio e tremendo, prestes a apresentar um trabalho na faculdade, mas não ter ideia do porquê disso. O problema é que seu cérebro sabe, e possivelmente você passou por alguma experiência anterior que moldou esse seu comportamento. É claro que as coisas não são tão preto no branco assim. Uma crença é desenvolvida e afirmada durante toda a sua vida. Uma crença que permanece por muito tempo com uma pessoa tende a ser mais difícil ser modificada, justamente por esse tempo em que ela foi fortalecida. É como se uma pessoa que sempre foi ansiosa ensinou seu cérebro a ser muito bom em ser ansioso. A grande dificuldade em lidar com as crenças é que, além delas estarem, na maioria das vezes, escondidas, elas podem estar enraizadas. Uma pessoa com uma crença forte normalmente seleciona e evidencia apenas as informações que apoiam esse padrão de comportamento. Esse conceito se chama cherry picking e é a forma de confirmar esse pensamento negativo, escolhendo apenas as informações que convêm. Por exemplo, pense em uma pessoa que se dedicou muito e tirou excelentes notas na faculdade. Apenas notas acima de 8. Porém, na prova mais difícil, ela tirou uma nota 6. Para a maioria das pessoas, o fato de ter tirado boas notas e ter se dedicado já seria o suficiente para se sentir satisfeito. Porém, uma nota 6 dessas, para alguém com uma crença de incapacidade, pode resultar em muitos problemas. Ele pode se considerar burro e incompetente, apenas por essa simples nota, mesmo tendo ido muito bem nas demais provas. E isso acontece todos os dias, nas mais diversas situações e com os diferentes tipos de crenças. Sabe aquela tendência de aumentar situações, ou até mesmo a tentativa de ler as mentes alheias, ter aquela certeza de que alguém pensa algo muito negativo sobre nós? Então, tudo isso é feito pelo cérebro para fortalecer nossas crenças. E fazendo isso, com o passar do tempo, uma crença que começou com algo pequeno pode se transformar em um baita problema.
Uma crença é como se fosse uma lente suja de um óculos. Ela distorce a nossa percepção da realidade. E a partir dessa interpretação, você tem o que chamamos de mecanismos compensatórios. Funciona assim: você possui uma crença enraizada na sua psique. E durante seu dia acontece alguma situação. Com base na sua crença, você interpreta essa situação com um pensamento automático. Esse pensamento gera um sentimento ou uma emoção. E essa emoção gera um comportamento. Então, os mecanismos compensatórios seriam os tipos de comportamentos que você emite após uma situação. E esses comportamentos são totalmente baseados nas suas crenças. Uma pessoa com a crença de desamor, em uma situação que o namorado demore para responder as mensagens, pode ter pensamentos automáticos do tipo: é porque ele está perdendo interesse em mim, ou é porque ele está me traindo. E desses pensamentos podem surgir diversos comportamentos descompensados, como mexer no celular do parceiro ou parceira, brigar ou até mesmo espionar. Fica evidente como uma crença pode resultar em consequências graves para a vida das pessoas. Diversos são os fatores de risco possíveis, como a pessoa se afastar e perder totalmente sua rede de apoio, ou até mesmo evitar se relacionar com os outros, tendo que lidar com a solidão e a tristeza. A pessoa nunca se sentir satisfeita e por isso está constantemente tentando se provar, gerando uma fadiga enorme, e até mesmo, nos casos mais extremos, a pessoa causar um dano físico a si própria ou aos outros. Antigamente se acreditava que o cérebro era estático, ou seja, que você só conseguia mudar significativamente seu cérebro até um estágio no final da adolescência. Claro que hoje em dia, com os avanços nas técnicas de imagem cerebral, se evidenciou que o nosso cérebro muda e se adapta ao longo de toda uma vida. Esse conceito se chama neuroplasticidade, e é essa capacidade do cérebro de mudar, de aprender e de se adaptar. Portanto, mesmo a pior das crenças, fortalecida durante toda uma vida, ainda pode ser modificada. Como vimos anteriormente, o cérebro aprende frente às experiências. Então, quanto mais escolhemos e mantemos pensamentos que reforçam nossas crenças, mais difícil se torna quebrá-las. Mas isso não significa que é impossível. Nosso cérebro possui duas áreas distintas. Uma, chamada de córtex pré-frontal, responsável pela razão, é o que faz a tarefa difícil. E a outra, chamada de amígdala, que lida com as emoções e os sentimentos. Sempre que uma dessas áreas está com a atividade aumentada, a outra, consequentemente, está com a atividade reduzida. Em outras palavras, a razão e a emoção para o nosso cérebro são quase que opostas em atividade. Então, a melhor forma de lidar com as crenças é fazendo um bom uso da parte racional, se afastando um pouco das emoções e pensando mais racionalmente, analisando uma situação por outros ângulos, percebendo os pensamentos automáticos e as incongruências geradas pela nossa cabeça. Esse método é chamado de questionamento socrático, uma forma de chegar em diferentes perspectivas para determinadas situações. Mas como fazer isso na prática? Primeiro, identificar o pensamento. Depois, se questionar: como eu cheguei nessa conclusão? E, será que existe alguma evidência que apoie esse meu pensamento? A partir daí, é importante considerar outras possibilidades, outras formas de interpretar as mesmas informações. Se colocar em terceira pessoa, olhar de fora mesmo, como se você fosse outra pessoa e não você mesmo. Normalmente, isso é feito em terapia. E, obviamente, os resultados são melhores, pois ao invés de você se colocar em terceira pessoa, terá realmente alguém de fora para te ajudar a reinterpretar as situações. Mas é claro que nem todo mundo tem condições de se tratar, e é justamente por esse motivo que eu decidi trazer esse vídeo. O primeiro passo para viver bem é saber como você funciona, é mexer um pouco embaixo do capô. Esse vídeo não é o mais técnico e não vai resolver todos os seus problemas. Mas pelo menos agora você sabe da existência das crenças e da influência que elas têm na sua percepção de realidade e nos seus comportamentos. O que fazer com isso? Bom, primeiro tente enxergar na sua vida quais as crenças que podem estar te influenciando de forma negativa. Tente se lembrar de situações antigas e como você lidou com elas. Depois, procure ajustar os seus relacionamentos. Pois mesmo que você comece realmente a ser mais racional e tentar mudar seus pensamentos de incapacidade e rejeição, as pessoas de fora ainda terão um grande impacto na sua vida. Ninguém consegue se sentir bem com um amigo que te bota sempre para baixo. As pessoas mais próximas a você têm uma influência gigantesca nas suas crenças, podendo fortalecer alguns dos seus padrões de pensamento. Depois de arrumar suas relações, aplique o método socrático sempre que sentir necessidade. Identifique os pensamentos automáticos que surgem depois de uma situação e se coloque em terceira pessoa, justamente para enxergar por outros ângulos. Lembre-se que provavelmente você é muito mais incrível do que você acha que é, e se possível, faça terapia.